queridos, eu espero que vocês estejam todos bem, estejam tudo tranquilo com vocês, tá? Nossa aula hoje, né? Hoje, eu tô levando em consideração que esse vídeo vai ser assistido em uma sexta-feira, tá? É de leitura e interpretação, tá? Então, novamente, tu vai pausar esse vídeo, tá? Vai na tua prateleira e você vai buscar o seu livrinho de português, tá? Vai abrir na página 132. Olha para baixo porque eu estou com o livro em mãos aqui, tá ok? Ó, estou com o livro de vocês em mão. Vocês vão abrir na página 132, tá? E você vai acompanhar, tá? Eu vou ler o texto juntamente com vocês e nós vamos respondendo algumas questões, tá? Então agora, né, eu imagino que você já tenha aí, já esteja com o livro em mãos, eu vou colocar a captura de tela, tá? E vou colocar o texto para realizar a leitura com vocês. Tá aqui? Perfeito? Tá? Logo no início nós temos, deixa eu olhar esse boxzinho aqui. Ok, tá? Nós temos um boxzinho chamado contexto, né? Ele vai dizer que diferentemente da carta pessoal, que é privada, tá? A carta aberta é pública. Vocês já estudaram aí carta pessoal, né? Vocês sabem que geralmente você manda para um amigo, manda para alguém importante para você, é um parente, tá? E logicamente nessa carta é só para esse parente, não é só para esse amigo, tá? Diferente da carta aberta, que é pública, ou seja, a carta aberta ela é destinada à população em geral, tá? Por isso ela é chamada aberta. Essa carta é publicada em meios impressos ou digitais, tá? Que podem ser visualizados por muitas pessoas. A carta aberta que você lerá a seguir foi escrita para alertar as pessoas sobre as condições enfrentadas pelos idosos em nosso país. Tá? E aí nós temos o título, é Carta Aberta à População. A ANPID, Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, lançou Carta Aberta ao Povo Brasileiro no Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro, assinalando que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos. Né? Então observa aí, eles estão dizendo que não foram plenamente atendidos, tá? E aí, continuando aqui, tá? Prezados cidadãos, todos sabemos que, embora muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, a realidade é que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos, tá? Quando falo de pleno, eu falo de forma total, tá? Diante de um quadro de crescente envelhecimento populacional, é urgente questionar se estamos de fato preparados para o impacto que esse fato representa em nossa sociedade. O que estamos fazendo para dar visibilidade a 13% da população brasileira? Será que temos uma verdadeira política pública apta a defender os direitos das pessoas idosas, principalmente oferecendo serviços que atendam às necessidades específicas desse grupo? Que comprometimento temos com a dignidade humana e quais nossas ações de prevenção e de combate a todas as formas de violência? Tá? Continuando aqui. Por isso, nós da ANPID, através de nossos associados, membros do Ministério Público, atuantes em todas as regiões do país, além de parabenizar por este dia, queremos também manifestar nossa preocupação com o futuro dos idosos no Brasil.
Defendemos a necessidade urgente de se construir ou mapear uma rede de proteção ao idoso com serviços específicos, principalmente nas áreas da saúde e de assistência social, adotar uma política nacional de cuidados de longa duração frente ao aumento de idosos dependentes e à necessidade de se oferecer apoio às famílias, prevenir e combater a violência nos transportes através da sensibilização e capacitação de motoristas, cobradores e empresários do setor, julgar os direitos das pessoas idosas através de campanhas, palestras e eventos juntos à população em geral e, por último, inserir, ou seja, quando eu falo de inserir, eu falo de incluir, colocar alguma coisa, conteúdos voltados ao processo de envelhecimento em todos os níveis de ensino, buscando o fortalecimento dos vínculos intergeracionais, ou seja, vínculos entre diferentes gerações de pessoas, buscando também o respeito e a valorização do idoso, a eliminação do preconceito e a produção de conhecimento sobre a matéria, É responsabilidade enorme. A responsabilidade é enorme e os desafios são constantes, sendo que a nossa missão é desenvolver em âmbito, ou seja, contexto nacional, políticas e ações de integração com órgãos e entidades, promovendo a cultura jurídica relacionadas ao direito das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, esperando contribuir para um mundo mais justo, igualitário e solidário. Temos a esperança de que todos, principalmente gestores, governantes, legisladores e representantes da sociedade civil, reflitam urgentemente sobre a necessidade de se investir nessa causa, E aí, nós temos também, logo aí do lado, nós temos esse box, aqui, diz o seguinte: a ANPID é uma associação que estimula e apoia ações voltadas para o aprimoramento e o conhecimento científico relacionados ao direito de pessoas com deficiência e de idosos, Atua junto ao Congresso Nacional, a Organização das Nações Unidas e atua também junto à Organização dos Estados Americanos para o acompanhamento de projetos e processos de convenções internacionais no âmbito das pessoas com deficiência e dos idosos, Constituído por profissionais de diversas áreas e de diferentes regiões do país, o Portal do Envelhecimento procura divulgar artigos de credibilidade e de fácil leitura. O portal oferece livre e imediato acesso ao seu conteúdo e acredita que a gratuidade desse conteúdo ajuda a fortalecer a cultura da longevidade. Ok? Então, basicamente, eu vou mudar aqui, eu vou mudar para o estudo do texto, que está na página 134, vocês já podem colocar aí, E obviamente, se você não tem certeza de ter compreendido bem o texto, você pode pausar o vídeo e ler ele novamente, Você também pode procurar identificar as ideias apresentadas no texto, e refletir se você concorda ou não com elas. E no que diz as respostas, procure entregar o que já aprendeu ao ler outros textos e seja preciso em suas respostas, E aí nós temos na questão a seguinte pergunta: o que levou a ANPID a elaborar uma carta aberta à população brasileira? E que parte da carta confirma isso? Ou seja, o que levou a ANPID a elaborar uma carta para toda a população brasileira e que parte da carta, do texto, confirma que essa carta é para toda a população, E aí,
se você, não sei se vocês perceberam, né? Não sei se isso está bem claro. Mas o que levou a Ampid a elaborar uma carta aberta foi a importância da população refletir, tá? E se mobilizar pelas questões apontadas por eles, tá ok? Então, tendo em vista essa necessidade da população refletir e se mobilizar, foi que eles escreveram a carta, tá ok? E no último parágrafo, não sei se vocês viram, né? Mas ele diz assim, que todos, né? Tem bem em destaque, todos, tá? Tá em caixa alta lá na página 133 do último parágrafo, tá? Então essa palavrinha aí, todos, ela mostra, tá, que de fato essa carta aberta ela é para toda a população, tá ok? E aí, que argumentos justificam a carta aberta? Nós temos alguns argumentos, tá? Mas nós temos dois não, nós temos um que é principal e nós temos outros que são apenas desdobramento desse argumento principal, tá? O argumento principal, tá, é que a população idosa ela está crescendo, tá ok? E o país, né, precisa se preparar para isso, tá ok? E desse argumento principal surgem os seguintes argumentos, tá? Uma necessidade de defesa dos direitos dos idosos, tá? A importância de se ofertar serviços específicos, tá? Voltado para o público idoso. E por último, a participação da sociedade na luta, tá? Então, repetindo, nós temos o argumento principal, né? A população idosa está crescendo e o país precisa se preparar. E desse argumento principal nós temos a importância de se ofertar serviços voltados para esse público, necessidade de defesa dos direitos e a participação da população na luta, tá? Já a questão 3, ela diz o seguinte: os textos reivindicatórios apresentam o que chamamos de movimentos argumentativos. Podemos identificar mais de um movimento argumentativo no texto, porém, de modo geral, um movimento argumentativo predomina no texto. Indique qual item abaixo representa o movimento argumentativo predominante no texto. Defender um posicionamento, refutar ou anular argumentos contrários ao posicionamento defendido, comparar argumentos favoráveis e contrários ao posicionamento defendido, retomando os favoráveis para reafirmá-los. Pois bem, tá? Essa questão é muito simples. Por quê? Em nenhum momento o texto apresenta argumentos contrários, ele cita argumentos contrários, tá? Então, se ele não apresenta, você não vai anular nenhum argumento contrário e nem vai comparar, né? Porque para se comparar precisa dos dois e ele não apresenta argumentos contrários. Para você refutar, você precisa de argumentos contrários e o texto não apresenta. Tá? Isso é bem simples. Então, basicamente, né, como o movimento argumentativo aí predominante é defender um posicionamento. Tá? E aí, a B diz o seguinte: que nome recebe o movimento argumentativo predominante nesse texto? E aí, ó, nós temos tipos de movimento argumentativo, né, do ladinho aí a questão, tá? E aí nós temos aprovação, tá? Os argumentos reforçam uma posição ou ponto de vista sobre um fato. Refutação, os argumentos anulam uma oposição ou ponto de vista contrário. E por último nós temos a concessão, né, que é um movimento mais complexo de argumentação, que consiste em comparar pontos de vista pró e contra o posicionamento adotado, apresentando o ponto de vista contrário, tá? Algumas vezes até concordando parcialmente com ele, para em seguida apresentar argumentos que o derrubam. Então na B você vai dizer aí, tá? Se é aprovação, refutação e concessão. Aí, obviamente, como eu falei, o texto não apresenta nenhuma ideia contrária, tá? Então só o que nos resta aí é aprovação, tá?
A seguir diz o seguinte: releia este trecho do texto, indique o item que representa o movimento argumentativo predominante nele e cite o nome desse movimento. Tá? E aí o trecho diz o seguinte: todos sabemos que, embora muitos avanços tenham sido conquistados nos últimos anos, a realidade é que os direitos e as necessidades dos idosos ainda não foram plenamente atendidos. Tá? E aí, ó, ele afirma e defende uma ideia, ele refuta uma ideia, ou ele reconhece um fato e em seguida indica que ele não apresenta a totalidade da realidade. Essa é bem simples, mas basicamente ele reconhece um fato e em seguida indica que ele não representa a totalidade da realidade, ou seja, ele vai dizer que houve sim conquistas, mas que ainda há muito a se fazer, e vai defender também que esses direitos não foram plenamente garantidos. Tá ok? E aí, em sua opinião, quem serão os prováveis leitores dessa carta? Para colocar aqui, eu vou abrir, tá? Para vocês verem, ó. Ele vai dizer provavelmente os seguidores do portal do envelhecimento, tá? Estudiosos e ativistas dos temas abordados nele. E aí, geralmente, também pode ser pessoas que se interessam pelo tema, tá ok? Enfim. Mas lógico, repetindo, tá? Isso são prováveis leitores, Isso são prováveis leitores, mas, a carta ela é destinada a toda a população, tá? Porque ela é uma carta aberta. Quando ele pergunta quem são os prováveis leitores, ele está perguntando quem pode se interessar pela carta, tá? Isso não quer dizer que a carta seja destinada a um público específico. E aí, de acordo com essa carta aberta, é correto afirmar que idosos e pessoas com deficiência não têm direitos garantidos, por isso a associação se manifesta. Idosos e pessoas com deficiência têm plenos direitos garantidos, por isso a associação parabeniza o Dia do Idoso. Idosos e pessoas com deficiência vêm conquistando direitos que ainda não são respeitados, por isso a associação se manifesta. Idosos e pessoas com deficiência já conquistaram muitos direitos, porém há muito o que fazer para que vivam em uma sociedade solidária e igualitária. Por isso, a associação se manifesta. Tá? No caso aí, a alternativa D. E a última questão que nós vamos responder hoje, ela diz o seguinte: qual das alternativas abaixo não está entre as propostas apontadas na carta aberta? Medidas educativas para a população lidar com os idosos que se tornam cada vez mais numerosos. Medidas punitivas para quem desrespeite o estatuto do idoso e integração entre diferentes setores de cuidado. Medidas educativas de respeito ao idoso no setor de transporte. Apoio às famílias dos idosos e incentivo à convivência e interação entre idosos e pessoas em outras fases da vida. Basicamente essa daqui é a D, tá? Medidas educativas de respeito ao idoso no setor de transporte, tá ok? E o restante eu vou deixar para vocês podem ler em casa, tá? Lembrando que, deixa eu mudar aqui, a 7 vocês podem ler e refletir sobre ela em casa, se vocês preferirem assim, tá? Lembrando que eu sempre estou online para tirar qualquer dúvida que vocês possuem a respeito do conteúdo, tá? Então é basicamente isso, A atividade já está lá na agenda, tá? Olha lá, responde e qualquer dúvida você pergunta a mim, tá? Um beijão, um abraço e até a próxima.